Capítulo 660, Dimensão do Pesadelo. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Y. Jung. Como Meonze estava suprimindo a todos, Zhao Feng temporariamente desistiu de competir pelo sangue do semideus e recuou. Seu olho dos céus teria uma vantagem maior se estivesse mais longe. No entanto, só posso usar o olho dos céus no momento mais crítico para obter o melhor efeito. Zhao Feng ficou cada vez mais longe do templo do cultivo mental. Já o pequeno gato ladrão, ele ficou escondido no templo do cultivo mental, onde compartilharia sua visão com Zhao Feng. Em outras palavras, Zhao Feng ainda conseguiria ver o que estava acontecendo no templo. Depois de metade do tempo que se leva para preparar o chá, um som de voo surgiu, acompanhado de uma familiar intenção de rei. Nangongseng. Ao longe, Zhao Feng podia ver um jovem orgulhoso no ar. Este era Nangongseng. Qual direção em que se dirigia era o templo do cultivo mental. Desta vez, será um show realmente animado. Zhao Feng estava feliz. Nangongseng tinha uma imponente espada antiga em sua mão que, por onde passava, fazia os céus e a terra perder a cor. Espada Qianku. A expressão de Zhao Feng mudou, e a lança imperador do gelo em seu sangue tremeu. Acabou que Nangongseng foi aceito pela espada Qianku, então ele poderia agora usar essa arma santa de herança. Afinal, seu cultivo era quase comparável a de um verdadeiro rei. A fim de obter o reconhecimento dessa espada, Nangongseng gastou muito tempo e energia. Caso contrário, esse gênio número 1 já teria varrido tudo em seu caminho. Nangongseng avançava pelo ar e seu olhar caiu em Zhao Feng, mas não disse nada, e foi direto ao templo do cultivo mental. Algum tempo depois, outras poucas figuras familiares também surgiram à sua frente. Irmão Marcial Júnior Zhao. Os recém-chegados eram Shen Yilin, Jiang Fan e outros. Vocês estão indo ao templo do cultivo mental, não é? A competição lá está muito feroz. Zhao Feng resumiu a situação, então seguiu em outra direção. Shen Yilin pensou alto, este Zhao Feng chegou ao templo do cultivo mental antes de nós, mas agora ele está recuando. Eles não entenderam as ações de Zhao Feng. Isso era razoável. Já que na competição pelo sangue do semideus, a força de Zhao Feng deve estar abaixo apenas da de Nangongseng e Meonze. Zhao Feng seguiu seu caminho até uma certa área do jardim abandonado do semideus. Parecia que ele realmente havia desistido do sangue do semideus, mas, na realidade, a maior parte de sua atenção ainda estava voltada para o templo do cultivo mental. Primeiro irei encontrar um lugar tranquilo. Zhao Feng examinou algumas informações relevantes sobre o jardim abandonado em sua mente e as combinou com seu olho dos céus. Em seguida, ele encontrou um bom lugar. Salão literário. Zhao Feng sabia que havia uma biblioteca no jardim abandonado do semideus. O salão literário era na verdade uma pequena sala de estudos para os semideuses, qual continha muitos livros antigos, mas aparentemente não possuía habilidades de herança. A razão pela qual o semideus havia morrido foi principalmente as tribulações divinas, aparentemente não dando tempo a ele de preparar uma verdadeira e completa herança. No entanto, a razão pela qual Zhao Feng escolheu o salão literário foi pela questão da tranquilidade e por ser um local afastado, mas também para exploração. Na Terra Santa do verdadeiro Marcial, algumas pessoas que pesquisaram sobre o jardim abandonado do semideus perceberam que, em alguns lugares do mesmo poderiam conter alguma fortuna ou oportunidade desconhecida. E o salão literário era um desses lugares. Sendo uma sala de estudos de um semideus, era muito estranho não aparecer nenhuma fortuna dali. Assim que Zhao Feng se aproximava do salão literário, a situação no templo do cultivo mental mudou.
Este sangue do semideus é meu. Nangong-Seng desceu do céu e entrou no templo do cultivo mental. Outro grandioso poder de rei apareceu acima da lagoa. Shua. Em um flash prateado, Nangong-Seng apareceu em frente ao sangue do semideus. Nangong-Seng. A expressão de Meonzi mudou. O sangue do semideus estava basicamente em suas mãos. Roar. A besta rei rugiu e enviou uma poderosa e aterrorizante onda de chamas elétricas roxas na direção de Nangong-Seng. Este foi o ataque de nível rei. Se não fosse pelo fato de estarem no jardim abandonado do semideus, onde a dimensão era grandemente suprimida, a área próxima já teria caído em caos. Umph! Um magnífico poder com um místico brilho prateado de aparência espacial apareceu no corpo de Nangong-Seng como uma onda de água. Boom! O ataque da besta rei parecia ser transportado para outro lugar. Miau! O pequeno gato ladrão que estava a algum canto escondido revelou uma expressão esquisita. Suas compreensões nas leis do espaço não são nada mal. Como esperado do dono de dois grandes físicos, o corpo espiritual do céu e o corpo espiritual espacial. Zhao Feng compartilhou os mesmos sentidos que o pequeno gato ladrão. Ban! O choque das duas potências de nível rei fez o ar tremer. Droga, isso não é nada bom. Próximo à lagoa, os gênios próximos permaneceram instáveis. No jardim abandonado, as ondas de choque do confronto de reis podiam varrer por até uns 250 metros. Os ladrilhos e tijolos de pedras de jade começaram a rachar. No entanto, nada dentro do jardim abandonado era simples. Ué! Sob uma força estranha, os prédios e caminhos destruídos começaram a se reparar automaticamente. Isso porque essa dimensão foi construída pelo próprio semideus, e a sua imponente intenção do semideus era o Deus aqui. Semideus. Reino do Deus Celestial, afinal, que tipo de nível é esse? Zhao Feng não pôde deixar de ficar animado. O dono de seu olho esquerdo era definitivamente um deus da era antiga, então certamente estaria acima do reino do Deus Celestial. Venha! Nangong-Seng rugiu e uma escura fenda espacial surgiu, com suas bordas brilhando com uma luz negra e prateada. Uma poderosa e mística força de sucção espacial se trancou no sangue do semideus. Era óbvio que Nangong-Seng estava usando uma técnica secreta espacial para tentar arrebatar o sangue do semideus. Ué! Voam! O sangue do semideus tinha sua própria espiritualidade e irradiava um poder divino para tentar resistir à força de tração da fenda espacial. Como eu pensava. Zhao Feng não ficou surpreso. Com o talento de Nangong-Seng nas leis do espaço, a forte habilidade de coletar objetos a um curto alcance, era maior que a transferência espacial de Zhao Feng. Além disso, Nangong-Seng quase alcançara o reino vazio espiritual, portanto, embora o sangue do semideus lutasse, ainda se aproximava dele. Nem pense nisso. Meonzi usou o chifre de jade de escamas roxas e ordenou que a besta rei atacasse Nangong-Seng. Ela precisava de, pelo menos, 50% de sua energia para controlar a besta rei. Dimensão do pesadelo. Os cabelos negros de Meonzi, como uma cachoeira, ondulavam ao vento. Nesse instante, tudo dentro de dezenas de metros ficou coberto por uma camada luz sonhadora. Então, em um piscar de olhos, as pessoas próximas caíram em uma dimensão estranha. A estrutura desta dimensão ainda era a área da lagoa no templo do cultivo mental, no entanto, sua aura original sofreu uma tremenda mudança. Era como se a aura de outra dimensão tivesse se infiltrado nela. Oxi! 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 O tamanho dos cabelos negros de Meonzi mais do que dobraram e se envolveram ao redor de Nangong-Seng.
É a dimensão do pesadelo novamente. Nangong Seng rangeu os dentes. A dimensão do pesadelo dava apenas um pequeno impacto temporário aos outros, mas a força de Meonzi aumentou substancialmente. Raça Pesadelo, REC na lista das 10.000 raças antigas, do 139º. Uma rara linhagem do tipo alma que pode fundir a dimensão do pesadelo à dimensão real, afetando a realidade. O jovem caloroso murmurou para si mesmo. Um poder ilusório que pode afetar a realidade, já se pode imaginar o quão aterrorizante esta linhagem era. O ponto máximo de uma ilusão é transformar a fantasia em realidade. Sua linhagem até mesmo tocou levemente em tal direção. Zhao Feng ficou chocado. Sua prisão ilusória ocular também puxou a consciência do inimigo para a dimensão ilusória construída por ele, enquanto Meonzi integrava a dimensão do pesadelo ao mundo real, afetando a realidade. Nesta situação, para ela, tudo o que antes era impossível, agora é possível. Por exemplo, no mundo real, o longo cabelo de Meonzi tinha apenas o comprimento do de uma pessoa normal. Mas, na dimensão do pesadelo, seu cabelo poderia ficar várias vezes mais longos. Era como se ela tivesse as habilidades de um sonho. Claro, o efeito e poder de impacto da dimensão do pesadelo no mundo real eram limitados. Próximo à lagoa. A força de Meonzi aumentou drasticamente, e a luz sonhadora nas proximidades era diferente das outras partes do templo do cultivo mental. Naquele momento, Nangong Seng estava na defensiva e a fenda espacial em sua frente havia desaparecido. Fenda espacial mística. Nangong Seng acenou com a mão, e uma fenda de bordas prateada, exalando uma perigosa aura, surgiu no vazio. Corpo de pesadelo. O corpo de Meonzi foi coberto por uma nebulosa camada de luz sonhadora, fazendo com que sua figura começasse a mudar. Osh! A fenda espacial mística, que poderia matar instantaneamente um quase-rei, não causou qualquer dano a Meonzi. Primeiro porque sua defesa bloqueou 30% do ataque e, o mais importante, na dimensão do pesadelo, sua imaginação poderia afetar a realidade. Era como em um sonho, que mesmo você morrendo nele, não morreria no mundo real. Esse efeito da dimensão do pesadelo de Meonzi pode se fortalecer a defesa, aumentando-a em várias vezes. Como esperado de uma linhagem da lista das 10.000 raças antigas. Realmente monstruosa. Se eu pudesse aprender esta dimensão do pesadelo, seria realmente como trapacear. Zhao Feng ficou chocado, mas sabia que era extremamente difícil copiar tais habilidades especiais de linhagem. Ele não tinha intenções de fazê-lo, pelo menos por enquanto. Espada Qianku. Nangong Seng sacou sua arma santa de herança. A espada Qianku foi apunhalada no vazio e o céu e a terra pareciam girar e tremer. Até mesmo a dimensão do pesadelo tremeu e enfraqueceu. Então, Nangong Seng conseguiu obter a espada Qianku. Mesmo que ele consiga usar apenas um pouquinho de seu poder, ainda é suficiente para desestabilizar minha dimensão do pesadelo e aumentar significativamente seu consumo de energia. O coração de Meonzi tremeu. Nangong Seng era de fato digno de ser seu predestinado rival. Bom. Meonzi e Nangong Seng entraram em confronto, agitando tanto o mundo físico quanto o espiritual, até mesmo a dimensão do pesadelo. Os gênios que ainda permaneciam, se retiraram para mais de 300 metros de distância do local. Shen Yilin, Jiang Fan e companhia que acabaram de chegar, não puderam deixar de ficar sem palavras. Talvez o recuo de Zhao Feng tenha sido uma ideia inteligente. Shen Yilin murmurou. A menos que a força de Nangong Seng e Meonzi caísse pela metade, ninguém mais ousaria pensar em entrar na briga. O choque desses dois grandes gênios entrou em um impasse,
com o vencedor não sendo determinado em um curto período de tempo. Mas ao mesmo tempo, o poder do sangue do semideus estava enfraquecendo lentamente. Lutem. Se esses dois ainda estivessem em seu máximo, eu não teria muita chance. Um sorriso desdenhoso soou do jovem caloroso que estava estacionado em cima de um telhado. Uma hora depois, no jardim abandonado do semideus, há uma pequena biblioteca feita de bambu num pátio com um jardim perfumado. Quando Zhao Feng entrou no pátio, de repente começou a garoar. Esquisito? Zhao Feng parecia estar ouvindo o som de recital que se misturava com o som da garoa caindo no pátio. No entanto, fora do pátio não chovia em lugar algum. Zhao Feng imaginou que essa era a intenção do dono do jardim abandonado do semideus, a contínua chuva da temporada de primavera, a brisa fresca e, sentado em casa tendo uma tranquila e pacífica leitura. Este era o salão literário do semideus. Zhao Feng, com traço de respeito e admiração pelo semideus, entrou no salão literário.